Bom, então vamos lá, meninas. Hoje o nosso tema é o amor que nos faz bem. Olha só. Então, quando vocês olham essa imagem dessas flores no jardim, o que vai chamando a atenção de vocês? Primavera. É a primavera. A lindeza dessas flores, as cores, eu gosto dessa cor. A cor, a lindeza das flores, que mais? Vamos Florescer. florescer. Que mais? Vamos olhar para tudo que tem. Até o contraste, né, da cor. Contraste da cor. Contraste e harmonia, né? Harmonia. Contraste e harmonia. Tá. O rio Alguém que vê está mais passando das aqui, flores? Como, Mali? o rio que está passando aqui, O rio que está ali. Nossa, você Mais. conseguiu ver o rio, eu não tinha visto. É aqui, assim, ó. Que mais? Isso aqui, ó. É um equilíbrio, né? Há uma beleza das cores, uma inspiração, inspira a gente. Inspira, né? Mas vocês viram que tem sombras aqui, ó? Tem sombra. Tem ali no meio, ó, estão vendo aqui onde estava o cursor? Tem algumas coisas que não são flores, parece umas folhinhas meio envelhecidas, tem as pedras, tem essa outra plantinha que não faz uma composição com essa beleza, mas que não tem esse, vamos dizer, esse esplendor, não é? Então, o que será que isso tem a ver com o amor que nos faz bem, não é mesmo? Vamos em frente. E agora que não vai? Ah, vai. Bom, aqui é a minha apresentação. Enfim. É sempre assim, meio chato a gente ficar se apresentando, então depois vocês olham aí com mais cuidado, contadora, terapeuta sistêmica, participo do CETRANS, sou autora de histórias, artista de Ikebana e por aí vai. Bom, então vamos nós. O que nós vamos ter nesse encontro hoje? Veja se vocês concordam. Olha, todas nós queremos o quê? Um amor que nos complete. Mas vivemos em um mundo e em uma consciência dual. Bom e mal, certo e errado. Então, como que a gente vai ter esse amor que nos completa? Nós lutamos para ir além disso. Então, que amor é esse que a gente busca? E quem nos faz feliz e quem nos faz infeliz? Que poder nós damos a esse outro para trazer nossa felicidade ou infelicidade? Como é esse resgate da gente mesmo? E para isso a gente pode recorrer à flor de lótus, que desabrocha na lama e traz por meio da natureza um sentido bem profundo e promissor para todos nós. Sofrentes, né? Agora está na moda falar de músicas de sofrência, não é? Nós sofrentes. E uma pergunta: o que nos torna lótus, ou seja, o que nos torna exuberante, o que nos faz florescer, como aquelas flores que nós vimos no jardim, e não ficarmos na sombra e naquelas folhinhas que nem aparecem, né? Então, nós vamos nos basear num livro do Juan Garriga sobre esse amor, né? Esse amor, deixa eu ver até aqui, mostrar para vocês, olha. O amor que nos faz bem. E ele fala também quando um e um somam mais que dois. Olha que lindo, não é? Então, vamos lá.
Ah, ele está me boicotando isso aqui. Então, eu gostaria que, antes da gente começar a falar, vocês fechassem os olhos assim por alguns momentos. Quem não quiser fechar os olhos, já sabe, não é obrigado. Só olha ele meio assim para baixo. E vocês vão imaginar que estão frente a esse tema. O amor que me faz bem. Só imagina, você frente a esse tema. O amor que me faz bem. E o que acontece aí, no seu corpo, nas suas sensações? Então, não é nem no pensamento, nem nas emoções, mas no corpo. Se esquenta, se esfria, se tensiona, se relaxa, se dá arrepio, se dá puxão. Só percebe. Faz um tempinho para se conectar com o tema e com a sensação no corpo. Respirem e abram os olhos. Podem me falar? Acho que um aconchego, um acolhimento, né? Se sente realmente abraçada assim, pela situação, pelo tema. Quem que está falando? Olha, A Rosália. Fico procurando aqui. Aconchego. Tá. eu acho que mais? Se sente preenchida. Se sente preenchida, tá. Alguém mais gostaria de complementar, Rosália? Ou porque seja igual, ou porque seja diferente? Eu não consigo sentir nada assim diferente. Nada diferente, tá bom. Alguém mais? Não? Então, vamos lá. Então, o Bert Hellinger, ele fala o seguinte, que felicidade pode ser sentida como perigosa, porque traz solidão. E o mesmo se passa com a solução, é tida como perigosa, pois traz solidão. Né? Então, tem gente que não vive essa plenitude de amor, quer mudar, mas quando está perto de mudar, volta para trás, não é? Então, problema e infelicidade podem estar associados à inocência e a uma fidelidade, a um jeito de ser daquele grupo familiar. Então, mudar o disquinho significa romper com uma lealdade, com um jeito de ser e ficar sem lugar. Então, solução e felicidade, muitas vezes, são sinônimos de traição e de culpa. Olha que doido, gente. Vocês não acham? Hã? Isso aí não é para quem acha que não tem direito à felicidade e fica se boicotando. Só que esse não achar, muitas vezes, é uma coisa completamente maluca. Quem é que não quer ser feliz? É essa questão. Mas tem os nossos lados inconscientes, existem forças inconscientes, crenças inconscientes, não é? Então, quando a gente faz tudo no piloto automático, né, você nem está pensando o que você está fazendo, você deixa as crenças inconscientes atuarem, e você fala e faz coisas sem você ter domínio sobre. Então, você fala, nossa, eu não sei porque eu fiz isso. Você estava no piloto automático e saiu, pluf, né? Daí a importância desse autoconhecimento, a importância de você se olhar também na sombra. Vocês viram que no jardim também tem sombra. Também tem lá embaixo das flores, também tem lá atrás. Então, esse cenário é composto por uma diversidade vamos dizer, de conteúdos.
de cores, de sabores, não é? Assim como nós, no nosso interior, não é? Concordam com isso? Então, o Garrigás, ele fala assim, que também existe dor nesse amor que nos faz bem. Mas, olha essa imagem, né? Porque é na relação com o outro que a gente faz um mergulho também na nossa própria intimidade, na nossa própria sombra, no nosso jardim. A gente quer só flor, mas não tem só flor, tem bichinho, tem minhoca, tem lesminha, não é? Tudo faz parte, tudo faz parte. Tem flor que seca, cai, fica lá no chão, daí vai criando aquela gosma, não é assim? Então, nós temos um desafio com esse amor que nos faz bem, de também ter momentos de dores, não é? Então, tem amanhece, entardece, anoitece. Mas se a gente puder fazer essa travessia da intimidade, olhando a realidade, não a nossa fantasia e respeito, pode ser que haja uma transformação, né? Então, relacionamento afetivo não é uma relação de ajuda, mas uma relação que ajuda. O que vocês acham disso? Não é? Nós não podemos ser mãe, nós não podemos salvar, nós temos que ir para o nosso próprio lugar. No entanto, nessa relação, que é também uma desconstrução de nós, porque nós temos uma visão da gente, mas na relação com o outro, a gente vai, assim, ampliando o nosso olhar, por exemplo, a gente vai olhando lá, assim como nós fomos conversando, eu vi a ponte, eu falei, né, a Sophie falou, nossa, eu nem via o rio, a ponte, a sombra. Então, o outro vai nos emprestando o olhar dele para a gente ampliar a nossa visão, tanto para o bem quanto para o mal, né? Não é assim? Então, como é que é esse amor que nos faz bem? Eu vou caminhar um pouco e lá no fim nós vamos fazer um exercício, tá? Tudo bem, gente? Então, será que a gente não busca uma unidade perdida? Sabe quando a gente está lá na barriga da mãe, que é gostoso, né? Não precisa fazer esforço para nada, não precisa pedir água, tá tudo ali. Então, essa vida na plenitude, né? Fica registrado, talvez, em algum ponto da mente. Mas quando a gente vai crescendo, vão nos ensinando que tem alguém que vai nos completar. E não a buscar essa inteireza dentro da gente. Então, nós vamos dividindo a realidade em pedaços e vamos dando nomes para esses pedaços. Ah, é ruim, é bom, é feio, é belo, mas não que há uma conexão. E nós vamos nos afastando desse ser que habita em nós, esse ser amplo, iluminado que nos habita, não é? E poucos de nós têm essa possibilidade ou essa, vamos dizer, enfrentam o desafio de olhar para si como alguém que possui também muitas qualidades, que possui, assim, um esplendor, não é? Então, nós continuamos buscando isso, e não olhando para o que há em nós, né? Então, deixa eu só tirar aqui um pouquinho, que eu gosto de ver os rostos. Então, e esse é um ponto muito interessante, porque o Juan Garrigás, ele fala que nós precisamos de alguém, porque nós somos mamíferos, nós somos gregários, né? Então, a gente precisa de grupo, que
A maior dificuldade é se imaginar sozinho e sem vínculo. Olha, tem a ver, vocês acham? Tem. Tem, Marli? A Marli está fazendo que sim, né? Não é? É gostoso, né? Quando a gente está com os amigos, não é uma delícia? Eu tenho um grupo que a gente faz Lian Kun, que é uma ginástica chinesa lá no parque, e depois a gente se reúne para um café. E é tão gostoso, é tão maravilhoso, e já há muitos anos a gente faz isso, né? Então, vejam como é importante você se sentir acalentada, você se sentir como que se ligou em alguém. Essa é a conexão. Então, nós precisamos nos conectar, e o outro faz a gente se conectar também com o que há de bom na gente, e muitas vezes o que há de ruim, né, gente? Não é? Como a gente viu, o jardim tem as flores, mas tem a sombra também, não vamos esquecer disso, porque isso é o todo, isso faz parte, isso também é divino. Mas como que o divino é a sombra? É, a sombra. Nós vivemos na dualidade. Criar é você olhar, isso aqui não pode ser melhor? Isso é o divino. E o mundo está sempre assim, em perfeição, em perfeição. Não já perfeito, em. Então, falar o devir, aquilo que vem. Isso é libertador, não é, gente? Pensa só. Eu não preciso ser, eu estou em movimento. Olha aí. Vocês vão me interromper, vocês estão muito quietinhas, hein? Então, nós vamos buscando essa unidade. E aí? Por quê? Esse amor que nos faz bem, potencialmente, nos faz voltar ao paraíso perdido. E assim diminui a nossa solidão existencial, que na nossa fantasia pode se tornar menos fria e menos abismal. Mas todos nós já vimos isso acontecer, aqueles casais que não se desgrudam, mas um ataca o outro a toda hora, não é? Então, será que aconteceu aí? Se a gente olhar aquela figura do jardim, será que eles olharam para as flores? Eles construíram espaços de beleza e de positividade? Ou não? Eles ficaram apenas olhando as sombras, olhando as imperfeições, olhando os bichinhos, e não viram o todo, como uma parte enriquece a outra, né? Eles não tiveram oportunidade de dar espaço ao positivo. E aí, gente, está muito papo cabeça isso, é? Não? Então, o que seria a felicidade, né? Felicidade é um estado interno, é nosso. Muitas vezes nós estamos felizes, nós estamos bem, nós estamos num momento em que parece que todas as nossas partes estão conectadas. Alguém já se sentiu assim? Um momento assim? Por exemplo, quando você está comendo o que você gosta. É bom. E sendo assim um estado interno, porque se dá dentro da gente, não é no outro, é nós. Pode ser através do outro, mas é dentro da gente. É preciso que a gente cultive a consciência de algo maior. Como eu estava falando, né? Esses casais que só cultivam as brigas, eles não olharam para as flores,
Eles não olharam para a força que o outro dá para eles. Eles só olharam a dificuldade. Então, é preciso que a gente tenha também uma clareza de quem nós somos, não é? Se a gente olhar só a escuridão, a gente não vai ver também nem o dia, nem o entardecer. A gente só vai ficar esperando a escuridão, não é? Como eu contei para vocês da outra vez sobre a polpa e a coruja. Não é? A coruja só enxerga no escuro e a polpa enxerga também de dia. Como é que uma vai falar com a outra, conviver com a outra? Então, a polpa desistiu, ela começou a mentir, que ela não estava enxergando nada, porque as corujas começaram a picá-la, não é? Entende? Então, como é isso? É necessário para esse amor, né, que nos faz bem, para que ele chegue, é necessário que a gente transforme alguma coisinha dentro de nós. Se, por um lado, ninguém pode nos fazer feliz totalmente, porque essa felicidade é um estado interno, também ninguém pode nos fazer infeliz. Depende do sentido que nós damos à vida, da possibilidade de orientar a situação para o positivo, para o útil, né? Como o Viktor Frankl, psiquiatra alemão, judeu, que ficou no campo de concentração, perdeu a mulher, os livros, tudo. E ele, como médico, ele tinha que cuidar, né, dos judeus, e ele foi desenvolvendo uma forma de olhar para aquilo, onde ele foi, assim, construindo o que ele faria quando ele saísse de lá. E um dia, um dos prisioneiros falou assim, eu não aguento mais, sabe? O que eu posso esperar da vida? E aí ele falou assim, mas você já perguntou o que a vida espera de você? E, ao mesmo tempo que ele falou para aquele companheiro, né, judeu também, que estava ali, só que ele podia cuidar porque ele era médico, ele começou a pensar o que a vida espera de mim. E então ele começou a desenvolver o que eu vou fazer quando eu sair daqui, como eu vou dar palestras, eu vou falar sobre esse processo da vida. E foi assim que ele foi arrumando um jeito de reconhecer a própria força, reconhecer o próprio dom que ele tinha naquele momento para oferecer aos demais. Então, esse é um ponto muito importante para a conquista do amor que nos faz bem. Saber que ninguém vai nos fazer infeliz, ninguém tem esse poder, a não ser que a gente abra a porta, não é? Mas também ninguém pode nos fazer felizes, ok? O outro não pode nos proporcionar felicidade. E quando a gente começa a perceber isso, nossa, o outro não vai me dar felicidade, então não adianta eu querer a minha alma gêmea, alma gema, como falam, né? Eu falo assim, alma gema, minha alma gema, não é? Então, quando a gente fala, o outro não vai proporcionar felicidade, daí a gente começa a derrubar um mito, né? Preconceito, idealização sobre o amor. Então, eu posso fazer alguém feliz. Como que é quando eu entro numa situação, seja ela na parceria de amor, né? Afetiva, como nas parcerias afetivas com os amigos, nas parcerias com os vizinhos, né? Como é que nós vamos entrando com essa possibilidade, assim, de eu posso fazer isso dar certo? E para mim, primeiro para mim, não é? Então, esse é um ponto importantíssimo. E aqui eu quero dar uma paradinha, porque
o Garrigall, ele vai falar de 5 critérios para reconhecer o valor profundo de um relacionamento. Primeiro, quando a gente percebe que aquele relacionamento é fácil, flui sem esforço. Então, nossos amigos, nossos parceiros de cotidiano são um pouco assim, não é? O que vocês acham? Não é isso? A gente procura pessoas que a gente fala que tem uma ressonância e que eles tragam coisas assim também que ressoam dentro de nós, mas que também não seja uma natureza tão diferente, porque daí é difícil o bate-papo. Não é assim, gente? O que vocês acham? A gente procura alguém que fala a mesma linguagem, a né? mesma linguagem, né? Parceiros, né? Né? Os cisnes buscam pessoas que tenham parceria, que saibam voar. Já um cisne e um cavalo fica difícil, não é? Mas cavalo com cavalo, cavalo com égua dá certo. Então, assim, é preciso agora, naturezas absolutamente iguais também gera uma grande monotonia, por quê? Nós não enriquecemos e o outro também não nos enriquece. Então, o amor que nos faz bem, ele tem lá seus mistérios. E nós estamos falando desse amor que faz bem para a gente. Como que eu vivo com o amor por mim? O amor por mim me faz bem? Né? Eu tenho esse olhar para mim que faz bem, que é bom. Conviver comigo é bom? Eu comigo, não o outro comigo, eu comigo é bom? Ai, 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 não é? Tem dias que não é não. Então, é a sombra do jardim. Mas será que eu admiro as minhas qualidades? Né? A Marli falou que sim, que admira as qualidades. Um dia, eu estava entrando na clínica onde eu trabalho e as meninas resolveram me sabatinar. E Deli, me fala 3 qualidades de você. Daí eu falei. E Deli, me fala 3 qualidades de você. Eu falei. Depois, de novo, acredita que elas falaram de novo? E Deli, me fala 3 qualidades de você. Eu falei. Eu falei assim, agora eu vou falar com vocês. Me fala 3 qualidades. Aí fui. Me fala mais 3 qualidades. Agora é demais, Deli. Não é? Então, eu acho que eu não vou fazer isso com vocês, tá? Mas façam isso com vocês. Que qualidades eu tenho? Então, muitas vezes nós esquecemos de uma qualidade que é tão essencial, que é assim, eu sou uma buscadora. Eu caio, mas eu levanto, sou persistente. Eu gosto de aprender. Quando eu aprendo, me dá uma alegria. Eu sou alegre com o novo conhecimento. Não é? Não é, Margarete? É. Não é? Às vezes a gente esquece dessas coisas que são tão, assim, simples, mas são importantes. Eu sou também uma pessoa leal para os meus amigos, eu estou sempre junto, eu sou carinhosa, eu tenho uma boa palavra nas situações de crise, né? Então, tudo isso vai organizando esse olhar positivo para nós, vai fazendo crescer as flores do nosso jardim. Tem a ver o que eu estou falando? Tem. Tem? Tem sim, tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu não gosto muito de ficar com essa tela, sabe?
Eu gosto de ficar olhando para vocês. Bom, então, todas concordam que seja fácil, que flua sem esforço, um amor que nos faz bem, né? Agora, que as pessoas sejam, se sintam como verdadeiras companheiras. Isso é essencial. Então, nós temos muitas vezes isso mais nos amigos que nos parceiros. Mas o amor que nos faz bem, aqueles companheiros, né? Eu tinha uma sócia, ela era casada há 40 anos na época, né? E um dia nós estávamos passando por uma crise, o marido dela ajudou, tal. Ela falou assim: ai, dele, olha, eu admiro esse meu marido. Você vê, dá para eu confiar nele. Eu achei aquilo tão lindo, uma declaração de amor pelas costas, né? Eu não estava falando para ele, não é? Mas eles tinham muito esse negócio de sentarem, comemorarem o dia que eles se conheceram eternamente, né? Então, era um casal muito, muito bacana, que explorava também as suas dificuldades, né? E, então, esse outro ponto, ter fé e confiança plena no outro. Né? Então, às vezes, vem alguém falar de um amigo e fala assim, não, esse meu amigo não fez isso. Ele não fez, não é? Então, os parceiros, eu confio nele. E aí, quando existe essa confiança, não há lugar para traições. Mas isso é a maturidade do amor, não é? E outro ponto que é fantástico, desejo que o outro esteja bem. Eu só desejo que o outro fique bem quando eu estou segura de mim. Quando eu superei muitos dos meus maiores medos e carências. Então, para chegar nesse amor que nos faz bem, é preciso, assim, esse processo de mergulho naquelas sombras do jardim. Não só no que aparece, mas no que se esconde. Não é? Opa, por que você não está aí? Então, quero dar uma paradinha agora. Como é que foi até aqui? Que eu quero fazer um exercício com vocês agora. Como que foi? Como que está sendo até aqui? Qual foi o ponto que mais ressoou até aqui? Muitas dessas coisas que eu estou falando são muito simples. Qual é o ponto que ressoou em vocês? O que vocês percebem nas parcerias que estão ao redor de vocês? Ou não, são as mais difíceis? Quais são as mais difíceis? A gente está aberto a esse pertencimento, nessa necessidade que a gente tem. Isso que você veio falando da gente lembrar das nossas qualidades, das nossas características. Eu acho que eu nunca gosto dessa palavra qualidade e defeito, eu gosto de característica, porque eu penso que tem coisas que te favorecem em algumas situações, não é um defeito, é uma característica. Mas eu achei muito bom você fazer a gente lembrar disso. Assim, eu me identifiquei muito, porque uma das coisas que mais me dá prazer é o conhecimento. Eu tenho uma extra, olha, eu não tinha visto por esse lado, olha, sabe, a gente, com a idade, você vai tendo uma bagagem de informação muito grande, e que isso vai gerando conhecimento, mas você precisa desse encontro com o outro também para poder aflorar isso que a gente já tem a nível cognitivo, né? O emocional também. Então, eu achei muito interessante, porque é o que você disse, é uma coisa simples, mas que às vezes a gente não se dedica a refletir sobre isso. Não reconhece as pérolas que a gente tem no colar, né? Mas lembra, assim, uma das coisas, assim, que nem aquela imagem primeira que você apresentou. Eu não vi a sombra, porque eu acho que aquela sombra era o que fazia ficar com a cor
mais nítida. Isso, Então, eu aí. entendi. Quando você quis, eu falei, nossa, para mim não, para mim eu acho que isso faz parte do contexto da paisagem. Né? Não vi como Então, uma sombra, eu vi que fazia, que é aquela coisa, é, ela estava cobrindo o sol, tem uma coisa de fotografia que a gente assim tem essa compreensão. Mas eu achei assim que é válido, porque a gente às vezes, quando você não repara a sua sombra que faz parte da beleza, você nega ela, não quer ver, você não vê a beleza do todo, que ela faz parte do todo, que ela realmente realça a cor. Às vezes a tua sombra é o que te realça um outro é, jeito solar que você tem. Eu gostei bastante. às vezes, porque sobra, não é só aquilo que é negativo. Muitas pessoas não têm coragem de olhar para a sua força, para a sua pujança, né? Como eu contei dessa paciente, ela não conseguia perceber a força dela. Ela ficou tão naquela, eu sou frágil, eu sou frágil, eu sou frágil, todo mundo me vê como frágil, mas só que ela não era só isso, não é? Então, assim, o que mais eu sou, que eu não percebi ainda? Então, o que mais eu sou, que eu não percebi ainda, amplia meu amor do bem, né? Você é irascível, mas é irascível porque irascível quer dizer que tem explosões de raiva, né? Mas então tem uma força, tem um vulcão dentro de você. Então, basta você compreender esse vulcão e usar esse vulcão em horas adequadas, não é? Mas é como um diamante, o diamante precisa ser lapidado. Então, como podemos nos lapidar mais? Essa é a questão. Como podemos nos lapidar mais, mas expandir mais, né? Então, como é que é essa expansão? É como as estrelas, né? As estrelas também, o meteoro expande, né? Um rio também, ele pode expandir as margens, não é assim? A chuva, se chove, expande. Então, o rio, quanto mais água tem, ele vai expandir. Então, nós também, quanto mais desafios tivermos, mais nos expandiremos. Então, quantos desafios todos nós tivemos que nos fizeram expandir e chegar até aqui? Então, isso é mal ou bom? É simplesmente a realidade, sem fantasias. Então, olhar para a vida como ela é, assim, foram esses os desafios que eu tive, e por ter esses desafios, eu guardo isso, né? O Monte Fuji. Monte Fuji tem umas fissuras, né? Então, é isso que faz o Monte Fuji ficar bonito. Aquelas fissuras, aquelas ranhuras, que são tempestades, sóis, não é? Então, esse é o amor do bem. Mais algum ponto? Eu vou pedir agora para vocês ficarem quietinhas, que vocês já estão, né? Não vão ficar mais. E nós vamos fazer uma breve meditação, mas uma meditação com votos. Então, eu vou pedir para vocês, se possível, se acomodarem numa cadeira e fecharem os olhos, ficarem assim com os pés paralelos, as mãos sobre as coxas, se for possível. E eu vou falando e vocês vão repetindo, vocês fiquem com o microfone fechado, e daí vocês vão repetindo com a voz de vocês, se vocês puderem fazer isso, senão vocês repetem mentalmente, tá? Vamos lá? Vamos começar. Vão se acomodando, respirem 3 vezes. E eu vou falar. Respirem, se conectem com o corpo de vocês, com a sensação de como o corpo de vocês está em contato com a cadeira.
e permitam-se ser acolhidas pela cadeira, sustentadas pela cadeira, e percebam como fica o corpo quando vocês se entregam a esse sustento, a esse acolhimento. E agora eu vou repetir essas palavras e vocês vão também repetindo internamente, ou se puderem, em voz audível para vocês. Que eu viva em paz, com o corpo e espírito leves. Que eu viva em paz, com o corpo e espírito leves. Que eu viva em paz, com o corpo e espírito leves. Que eu viva livre de perigos e injúrias. Que eu viva livre de perigos e injúrias. Que eu viva livre de perigos e injúrias. Que eu viva livre de raivas, aflições, medo e ansiedade. Que eu viva livre de raivas, aflições, medo e ansiedade. Que eu viva livre de raivas, aflições, medo e ansiedade. Que eu aprenda a me ver com olhos de compreensão e amor. Que eu aprenda a me ver com olhos de compreensão e amor. Que eu aprenda a me ver com olhos de compreensão e amor. Que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes de alegria e felicidade em mim. Que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes de alegria e felicidade em mim. Que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes de alegria e felicidade em mim. Que eu aprenda a identificar e compreender as causas da raiva, ansiedade e desilusão em mim. Que eu aprenda a identificar e compreender as causas da raiva, ansiedade e desilusão em mim. Que eu aprenda a identificar e compreender as causas da raiva, ansiedade e desilusão em mim. Prestem atenção na respiração de vocês, no corpo, no contato com a cadeira. E, delicadamente, de uma forma gentil e amorosa, vão abrindo os olhos e voltando para cá. Quem puder compartilhar como foi essa breve meditação, não é? Pode falar. O que aconteceu antes, durante e depois. Bom, eu acho que trouxe muito essa completude, assim, você como todo, porque um dos cuidados, eu particularmente, eu gosto muito da minha companhia, eu sou uma pessoa que eu acho que o melhor da vida é ser livre, assim, eu gosto de estar com as pessoas, mas eu também, eu tenho uma necessidade
de me rever em tudo isso. Mas eu acho que essa oportunidade que você trouxe, e eu gosto muito do Tina Turner, porque ele é muito sábio, sabe, compassivo. Muito. E essa coisa de ser compassivo, eu acho que é o que realmente é a melhor coisa da maturidade. Nada te incomoda, sabe? As pessoas são o que podem ser, como eu sou o que eu sou, o que eu posso ser, posso melhorar, mas assim, de um jeito flow, sabe? Sem aquela coisa da gente estar querendo se cobrar. Então, eu acho Isso. que essa fala da gente, porque de ficar fazendo aquela repetição, como se fosse um mantra, uma oração até, assim, aquela coisa de foi muito bom a maneira como você conduziu, assim, porque trouxe essa completude, assim, de você estar bem com você, estar bem com o outro, estar agradecida por ter participado agora. Eu sei que tem uma egrégora, mesmo da gente não estar presencial, mas eu sinto essa egrégora das pessoas. E dessa sua generosidade de trazer uma coisa assim que aparentemente é simples, é uma coisa simples, mas assim que é o que a gente realmente precisava investir mais, né? Na simplicidade Isso aí. da natureza, da gente, da autoobservação. É muito, muito bom. Gratidão. Obrigada. A Ana Maeda falou assim, escreveu aqui, foi lindo, as palavras, a sua voz, a provocação filosófica. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Alguém mais quer colocar sobre como foi, assim, fluir nessa meditação? Marli, eu não estou ouvindo. Marli, abre o microfone, Marli. Como foi o quê? Aí onde tem o microfoninho, bem à esquerda, você clica em cima que abre. O negócio lá é líquido. Agora tá? Tá. Bom, eu acho que a coisa importante que você falou é que a gente tem que aprender a ter empatia com nós mesmas. Porque no momento em que você aprende a ter mais cuidado com você, você mais dedicada a você, você facilita muito o relacionamento com qualquer outra pessoa. Eu acho que você está trazendo uma coisa muito bonita, Marli, que é assim, será que a gente tem momentos assim de amorosidade com a gente, como se a gente fosse uma criancinha? E A gente não assim, tem, mas devia ter mais. Né? Tá certo. É isso que é isso que é, porque quando você tem com você mesmo, você vai ter com os outros também. Vai ter. Então, vamos praticar essa amorosidade, né, com a gente, ser mais amoroso, assim, com a gente, né? Mais alguém quer colocar uma palavrinha aí? Então, descobrir os dons. Quais são os nossos dons? Muitas vezes a gente não sabe, né? E os dons também vão aparecendo, porque esse processo de autoconhecimento é um mistério. E a gente precisa entrar em contato com o mistério da vida. Quando a gente descobre dons, quando a gente cura esses dons das feridas que os mantém enterrados, eles não são revelados porque eles estão com dor. E quando a gente vai curando, eles vão se revelando, né? E aí a gente pode expressá-los no mundo com valor, com generosidade nas nossas relações. Há pessoas que elas têm assim uma percepção muito aguda do que acontece, mas a forma de expressar às vezes é bruta, né? Então é verdade, mas não gera mudança. Então a forma de expressar com mais amor ou de uma forma mais sucinta, de maneira que o outro possa entender, facilita também as relações, não é? E quando a gente vai fazendo isso com a gente, né? Então, vai ficando mais amoroso, vai falando, puxa, mas eu gostaria que alguém falasse assim para mim. Então, quando a gente vai conseguindo isso com a gente, ocorre um milagre. Então,
nós vamos perdendo esse gosto de ter relações que causam dor, que nos distanciam sem que haja envolvimento. Nós vamos nos tornando mais seguros, mais disponíveis, e não assim todo momento arrepiado, que nem gato, fica arrepiado, não é? Nós vamos nos tornando mais disponíveis emocionalmente. E também começamos a atrair pessoas que nos amam pelo que somos, não é? Entendem? Então, assim, a gente vibra, começa a vibrar diferente, a ecoar, os ecos que saem da gente são outros, e, portanto, atrai pessoas de acordo com esses ecos. Não é assim? Né? Então, agora, eu gostaria que vocês imaginassem de novo vocês frente a esse amor que faz bem. Um minutinho de silêncio para vocês se imaginarem de novo. Como a gente fez no começo, nós estamos fazendo agora. E vocês vão perceber se está igual, melhor ou pior, você frente a esse amor que faz bem. Faz de conta que é uma pessoa, que é o amor que faz bem. Ou um objeto. E vão percebendo as sensações. É quente, é frio, dá arrepio, relaxa. Como que é? Respira, né? Respira. Só percebe. Fala se quiser, não é? E abre os olhinhos. Quem fechou? Como foi? Ficou igual, melhor ou pior? É melhor, porque você, né, falou de nós nos amarmos, né, de ter amor por nós, carinho. Então, realmente, se a gente trabalhar isso, a gente vai ter uma pessoa melhor para o outro também, né? Então, será que, porque ficou melhor, né? Você falou que ficou melhor, será que você não voltou, assim, esse olhar de amor para você durante o processo aqui, durante nosso encontro, né? Você foi, assim, né? Se conectando mais, se sintonizando mais com o amor, né? Então, é uma hora só, né? Mas eu acho que fica aqui a dica, né? E quando você vai tendo uma atividade, você consegue amar o outro, mesmo ele falhando, porque você sabe que o outro também uma hora vai estar maduro também, demora um pouquinho. Às vezes pode ou não, né? Às vezes pode ele ou não, né? E às vezes ele não é imaturo por maldade, é imaturo o jeito. Será que ele não é imaturo para a gente aprender a lidar com ele? Também. Tem uma lição, né? Nas relações tem uma lição ali para a gente, né? Tem muita lição. Quando a gente sai do ponto, do centro, do círculo, a gente sai do olho do furacão, daí a gente leva a lambada, né? Não é? Assim, E a gente, sei lá, você tem um jeito de ser que também nunca agrada, às vezes, o outro, né? Se você é ingênua, vai reclamar que você é ingênua. Se você é muito esperta, vai falar, nossa, você é muito, né? Tudo você vai... sou. Não, então... Então, esse é o ponto. É legal você ter trazido isso. A hora que você fala assim, eu sou assim. Pronto, sem querer agradar. Daí você fica ali, bem confortável no seu sapato. Né? Você está confortável, sem dor no sapato, você está ali gostosona, não é? E aí o outro, de repente, deixa de ser aquilo. Mas você é você, e ele pode ou não mudar, né? Então, assim, as flores são rosa, elas não vão mudar. Mas eu posso apreciar uma cor que antes eu não apreciava, né? Então, esse é um ponto interessante, né? E o mais legal aí que eu achei também é que, assim, não é o outro que vai me fazer feliz,
Isso é bacana. Não é. Infelizmente, não é. Ele pode, claro, pode, né, ajudar, mas quem tem que me ajudar... É gostoso, mas é ele que me faz feliz, porque pode ser uma relação gostosa, mas se eu tiver feridas, sem cura, não adianta. Exato, E mais alguém quer comentar uma coisita? Nani? Então, estão vendo aqui a tela? Gente, obrigada. Foi muito legal estar com vocês e construir essa aula para vocês também. Foi muito bacana para mim. Então, se quiserem, podem entrar em contato.